Vamos então ouvir agora o senhor Arthur Teixeira, da 2W Energia. Já está aqui com a gente? Obrigada, Arthur. Por favor. Me chamo Arthur Teixeira, eu sou diretor de trading e comercialização de grandes clientes da 2W Energia. A gente preparou uma apresentação para vocês hoje para falar um pouco de Mercado Livre, mas já foi bem falado até agora, né, pela Joy, pelo Fábio e etc. Então eu vou tentar abordar alguns aspectos mais ligados à previsão de preços e principalmente conceituar por que vale a pena colocar a placa solar em detrimento de uma migração clean, né, que seria só ir ligar numa 2W, por exemplo, e comprar energia elétrica, ou talvez uma solução híbrida, que também, hoje em dia, é que está valendo mais a pena. Tá? Você colocar alguma coisa de placa. A gente fala um pouquinho aqui na apresentação de como o Brasil está em relação à migração comparado com outros países. Né? E o mais importante aqui nem é comparar como os Estados Unidos, tem alguns estados que estão 100% migrados e outros não, como a Alemanha está 100% migrada e agora até muito influenciada pela guerra Ucrânia e Rússia, provavelmente começar a subsidiar investimento em eólica e solar para parar de depender do gás russo, por exemplo. Acho que a ideia aqui, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, é falar um pouco de preço horário, tá? Porque o primeiro passo é você liberar o mercado e depois é dar sinal de preço para que a geração de energia seja muito mais, como já foi falado, conectada com o consumo. Então, não adianta eu gerar a maior parte da energia de madrugada e ter a maior parte do meu consumo durante o dia, que é o que tende a acontecer se eu levantar só parque eólico, por exemplo. Né? Então, é um pouco disso que a gente quer falar daqui a pouco. O Mercado Livre, como a Joy já falou, ele representa só 1/3 ainda do consumo no Brasil, muito pautado e muito começado pelo consumo industrial, né, porque a conta de luz na galera da indústria ela é um custo mais representativo do que em outras casas. Né, então, a gente lá no 2W fomentou muito a migração, e às vezes eu vou numa empresa que ela é muito grande, mas tem um custo de luz muito baixo, por exemplo, sei lá, uma rede de farmácias. Então, às vezes, esse cara, por mais que ele seja grande, o custo dele de energia não é tão grande, ele não está tão preocupado ainda com a energia, mas sempre vai ser uma economia. Acho que o ponto hoje, a gente está num custo de distribuidora tão alto que qualquer migração ela é positiva, né? Seja ela via colocar placa ou comprar um contrato de alguém que faz autoprodução centralizada também. E muito vai ser, o crescimento de geração no Brasil vai ser 100% renovável de aqui em diante. Tá? Tem poucas obras de termoelétricas no radar, você tem muito mais eólica e daqui uns 2, 3 anos provavelmente a solar vai ultrapassar a eólica, principalmente por uma estabilização de linha de produção e logística da China, que hoje em dia está atrapalhando um pouquinho, e é por isso que as placas solares estão tão caras. Tá? É muito por conta de logística de China e muito evento de default, etc., o que deve se normalizar em 2 a 3 anos. Muito se fala da crise do ano passado também. Ela teve e vai continuar tendo um impacto duradouro nas tarifas, principalmente do mercado cativo daqui em diante. Né? E a lógica disso ela é bem simples. Né? No ano passado, a gente ligou todas as termoelétricas possíveis de serem ligadas. A gente teve termoelétrica que custa mais de R$ 2.000 o megawatt-hora ligada o dia inteiro por vários meses. Então, isso gera uma dívida por parte das distribuidoras, né, que tem que pagar essas termoelétricas e depois repassar para o cliente final. Tanto que agora, quase que paradoxalmente, a gente está vendo a mesma, vamos dizer assim, a mesma casta que ano passado falou, nossa, não podemos ter racionamento de jeito nenhum, vamos ligar as térmicas, esse ano se recusando a pagar a conta. Então, quando a gente fala de, vamos ter uma revisão de 15%, 20% na tarifa de luz, isso não é descritivo, né? Não é discricionário. Isso é porque, em algum momento, a gente gastou muita conta de luz com termoelétrica, muito custo, e agora a gente precisa pagar isso via distribuição desse custo para o cliente final. O que vai deixar cada vez mais caro o cliente não migrar para o Mercado Livre. Né? Então, a lógica de migração e de investimento em placa, ela fica cada vez mais clara, e esse desconto é cada vez mais importante, porque a gente nunca viu e não imagina o que vai acontecer tão cedo, do mercado cativo, mercado de distribuidora e concessionária, parar de subir a conta de luz. A gente é o país, infelizmente, ainda dos puxadinhos. Nossa taxa de juros é muito alta, então toda vez que tem um desconto, toda vez que tem algum tipo de encargo, isso vai ser repassado para a conta de luz de uma maneira ou outra. E a gente fala um pouco, né? É possível gerar a sua própria energia no Mercado Livre? Acho que já falaram bastante disso aqui também. Sim, é possível, cada vez num passo menor, né? E ainda muito com a correlação de preço horário e abertura de Mercado Livre, hoje isso ainda eu diria, nota 7. Dá para fazer, mas não é perfeito. Eu acho que quando a gente tiver 100% aberto, 2025, 2026, vai ser nota 10.
Mas é importante sempre lembrar, quem estiver investindo hoje em algum tipo de geração, quando você olha para investimento de mini infraestrutura, você está pensando em 30 anos, né? 25. Você não está pensando em 5. Aquela placa solar vai continuar lá. Então, por mais que hoje você não esteja absorvendo 100% da vantagem de estar na migração, daqui a 3 anos você vai. Eu acho que muita gente não coloca isso na conta e na consideração quando faz a migração. Né? Você olha o status quo hoje, fala, nossa, vale a pena, né? Se eu parcelar em 48 vezes ou 50 vezes a minha placa solar, eu pago, depois eu fico sem pagar a conta de luz. Não é bem assim, mas é quase assim. Eu acho que daqui a 4 anos, se eu tivesse 100% de liberalização no mercado, eu vou ter outros fatores que vão fazer esse investimento ser até positivo. Eu acho que, eventualmente, eu vou estar ganhando dinheiro só pela diferença de preço horário do mercado. A gente falou muito de autoprodução, então vou passar rapidamente aqui. Mercado Livre também. Esse é importante, né? O autoprodutor pode comercializar o excedente de energia. Hoje em dia, isso é uma compensação, mas a energia gerada ela ainda é mais cara do que o preço que você vende, quando você vende excedente. Né? Então, se eu botar mais placa solar do que o meu consumo, naquele momento que ela expurgar o meu consumo, né, o preço embutido pelo investimento de CAPEX na placa, ele é um pouco mais caro do que o preço de venda, que eu perco benefício e tal, na hora que eu recomprar isso fica ruim. Por que isso pode mudar? Principalmente pelo preço horário. Hoje, o sinal de preço horário, quando eu digo preço horário, assim, né, o preço das 10 às 11 horas da manhã do dia é muito parecido com o preço da meia-noite até 1 hora da manhã. Isso é verdade só no Brasil, tá? Nos países que tem mercado livre ativo, isso é muito diferente. Eu até não coloquei na apresentação, mas eu me dei o trabalho de olhar na internet rapidamente, antes de começar aqui. Por exemplo, no dia 19 de junho, agora, no Chile, o preço do horário mais caro de energia elétrica foi 250 euros o megawatt-hora. 250 euros, né? R$ 1.250 o megawatt-hora. O preço da hora mais barata foi 50. Então, é uma magnitude de 5 vezes a diferença entre o preço horário do horário mais caro para o horário mais barato. E adivinha onde vai ser o preço do horário mais caro? É no horário que a energia solar produz mais. Então, hoje, a gente dá valor zero para isso. Nossa, você vai bater o seu consumo. Daqui 4 anos, quando o mercado abrir, o sinal de preço vai estar lá. Cara, esse negócio pode te dar dinheiro. Vai ter gente investindo nisso na sua casa para ter rendimento. Vai ser completamente diferente o mercado. E quanto antes você começar, quanto antes você entrar, melhor. Então, eu vejo muito assim, até pela galera da 2W, que não incorpora direito isso até no pitch de vendas. Né? Fala muito de hoje e tal, mas eu acho que isso aqui é super importante. Pô, em todos os países onde o mercado abriu, eu tenho um sinal de preço muito forte, horário. O mercado livre é assim, por definição. Porque isso barateia o custo de transmissão. Né? Imagina, se eu tiver toda a energia produzida na mesma hora, é como se eu tivesse que fazer uma ponte com 6 faixas só para o horário de rush. E depois a noite inteira a ponte fica vazia. Não faz sentido. Aqui é a mesma coisa. Então, a tendência é que o sinal de preço fique muito forte nos horários de maior consumo, que é durante o dia, justamente, onde você tem maior produção. Outro exemplo também, né, nos Estados Unidos, principalmente no estado do Texas, a gente chega a ter preços de $9.000 o megawatt-hora. Por outros motivos, né, lá você tem é muito frio em alguns momentos do ano, então podem ter exageros assim. Em alguns países nórdicos você tem o contrário, você tem momentos onde tem tanta energia sendo gerada que você recebe para consumir energia, que é super engraçado também, porque você subsidia um pouco o custo de transmissão da concessionária. Então, eles mandam um e-mail para você e falam, cara, liga tudo que você tem na sua casa agora por 2 horas, você vai ganhar aqui $50. É um negócio muito diferente do que a gente vê aqui hoje, mas eu acho que a gente vai chegar lá muito rápido. Tá? Não estou falando aqui em 10 anos, estou falando em 3, 4. E pouca gente fala disso ainda, acho que tem bastante valor aí. Vou falar um pouquinho da 2W, né? A gente é uma empresa hoje que tem presença e consultores em todo o Brasil, em todos os estados. Estamos em 200 funcionários hoje, faturamos já mais de 2 bilhões no ano passado, e negociamos 4 gigawatts médios. Né? Boa parte disso ainda vem oriunda de grandes clientes, mas cada vez mais indo para esse mercado de varejo, tá? Mercado do pequenininho. Eu acho que, como o Fábio muito bem pontuou, daqui a pouco as grandes empresas vão começar todas a chegar nesse cliente pequeno, por outros motivos. Né? Você chega nele através de energia elétrica, através de placa solar, mas o cliente está dentro de casa, você começa a oferecer geladeira, você começa a botar ele no mercado livre, você tem várias maneiras de ganhar aí, e eu acho que o distribuidor, tanto o integrador quanto quem vende, vai se beneficiar disso. Né? Então, comissionamentos vão subir,
eu imagino, o que a gente está começando a fazer na própria 2W, e até o olho do público vai começar a ficar um pouco mais focado nesse tipo de coisa. Né? Pô, não é mais só energia elétrica é uma ponte para eu conseguir vender diversos outros produtos e ter todo esse cliente aqui. Bom, isso que eu ia falar um pouco da 2W, e eu acho que o último ponto que eu queria colocar, que não é o mais importante de todos, é a questão de você fazer uma solução híbrida para os clientes. Né? Então, de novo, hoje em dia, se você só colocar a placa solar, você não consegue otimizar o custo dele, porque a geração de energia que ultrapassa o consumo do cliente, ela é vendida, mesmo quando é vendida, ela é vendida a um preço muito baixo. O preço de Mercado Livre hoje está em piso, por exemplo. R$50 o megawatt-hora, 55. Está muito baixo. Eu poderia ter momentos onde ele está muito alto, mas é uma oscilação que você não quer correr. Né? Talvez o cliente não chegue tão longe assim na mira de decisões que ele vai tomar, mas é importante se colocar. Agora, você pode, o que a 2W faz hoje é oferecer uma solução híbrida. Então, eu instalo alguma coisa de placa solar para o cliente, o que cabe, às vezes, no telhado, ou metade. Isso tem toda uma função de marketing também, então tem empresas, né, essa onda do ESG ainda não chegou 100% de verde, de ser limpo e tal, mas ainda já tem várias empresas que estão começando a buscar isso. Então, por exemplo, você pega a Ambev, né? A Ambev já anunciou que quem tiver descarbonização na sua cadeia de suprimentos vai ter preferência na hora de receber um leilão ou de um bid, por exemplo, uma RFQ. Então, isso é super importante porque a gente, né, fala com muito empresário, o pessoal fala, puta, não dou muita bola, meu cliente não olha, mas talvez o seu fornecedor olhe porque ele é uma multinacional e lá fora se olha. Então, pô, você quer ficar por último ou você quer ser o primeiro? Né? Põe a placa solar lá porque é legal. Mas, será que eu quero colocar tudo em placa solar? Se eu colocar tudo em placa solar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma geração que ela é concentrada durante o dia, várias horas do dia eu vou ter que vender energia num preço barato, vou ter que recomprar isso no meu turno da noite, por exemplo, ou ali das 6 até as 8 horas, num preço mais caro, não vale a pena. Então, eu acabo colocando menos placa, de maneira que durante o dia eu esteja usando 100% da placa, e no resto do dia eu compro um contrato da 2W, por exemplo, que está com um projeto de geração eólica lá no Rio Grande do Norte. Então, você consegue fazer um mix híbrido que fica melhor para todo mundo e é a solução mais barata. Né? Se você fizer a conta, é a solução mais barata de todas, com certeza. Então, é isso que a gente vem buscando hoje. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, gente. Um pouquinho de Mercado Livre. Obrigado.